Caros companheiros, saudações a todos. Falar sobre psicanálise e espiritualidade pode muitas vezes parecer uma questão incoerente, paradoxal, até improvável, mas na verdade, observadas mais profundamente, essas duas ciências elas tendem a convergir. E quando eu falo de espiritualidade ligada à psicanálise, eu me fundamento não em questões religiosas, princípios sectaristas dessa ou daquela religião, mas no conhecimento e na experiência que a terapia de vidas passadas tem nos proporcionado a respeito da vida anterior ao nascimento e posterior à morte. A psicanálise, ela se fundamenta muito na história daquilo que Freud chamou de romance familiar, que são as vivências que a pessoa tem a partir do seu nascimento, no seu núcleo familiar, as influências paternas, familiares, enfim, que de alguma forma fundamentam aspectos da personalidade, do caráter dessa pessoa. Algumas linhas ainda psicanalistas levam em consideração a vida intrauterina, o que é realmente relevante. Só que, estudando a terapia de vidas passadas, toda a pesquisa que foi feita, principalmente ao longo do século XX, mais especificamente a partir da segunda metade do século XX, nós podemos constatar que a realidade de uma individualidade que transcende esse corpo, ela é real. Diversos autores, como Helen Van Baar, Patrick Drew, Maurice Netterton, Ian Stevenson, fizeram pesquisas muito interessantes, redigindo pessoas, coletando dados, indo depois a campo pesquisar esses dados e identificando, constatando que essas vidas anteriores, mesmo outros pontos diversos do planeta, elas aconteceram, constatando dados, fatos que eram narrados muitas vezes dentro de uma sessão regressiva. Os fatos são evidentes para quem quer ler, para quem quer estudar e merecem ser observados. E qual é a convergência da psicanálise com a terapia de vidas passadas? É porque a terapia de vidas passadas também, ao seu modo, vai falar sobre a história da pessoa, as experiências que ela viveu, os traumas que ela passou, as sucessões de fatos que marcaram a sua história, que ajudaram a construir o seu caráter, a sua personalidade e que vão emergir justamente para a psicanálise na vida atual, quando essa pessoa entra no momento de uma concepção para um novo renascimento. Então, o que a psicanálise faz, estudando esse ser humano a partir do seu nascimento, ou talvez da sua concepção, na verdade pode ser muito melhor e compreendido e estendido quando nós deitamos um olhar para a anterioridade dessa época da existência desse ser humano. E podemos constatar uma linha que marca um eixo de vida que vai para muito aquém do seu nascimento. E nós podemos encontrar respostas que muitas vezes não são aferidas, né, no romance familiar, no dizer de Freud. Podemos encontrar respostas que foram elaboradas a partir de experiências de outras vidas, muitas vezes até justificando fatos da vida atual. Traços de caráter, por exemplo, aquela tendência de comportamento que a pessoa não consegue mudar, não consegue evitar, porque está demasiadamente enraizado na sua estrutura psíquica, emoções que afloram e que fogem muitas vezes do controle, e que a psicanálise busca em aspectos da infância dessa pessoa, e que nem sempre podem ser constatados nessas vivências. Muitas dessas perguntas que ficam sem respostas para a psicanálise, elas vão ser encontradas justamente quando você leva uma pessoa a rever aspectos de outras existências que ela teve e pode entrar em contato com essas experiências e trazer um novo significado para a sua vida atual. Na verdade, associar psicanálise com terapia de vidas passadas ou terapia regressiva, conforme tem se chamado mais hoje, é uma associação de duas formas de entender o ser humano que se completam e que traz uma grande contribuição para que nós possamos ajudar a criar uma consciência mais ampla sobre quem se é, sobre as origens dos nossos traumas, as origens dos nossos traços de caráter, a construção dos nossos sistemas de crenças, ajudando significativamente na resolução de muitas patologias, de muitos hábitos indevidos que queremos às vezes solucionar e não conseguimos,
porque eles têm raízes mais profundas do que a psicanálise consegue enxergar. Então é uma associação de grande proveito, é uma associação que ajuda o ser humano a se entender melhor, a se curar, a ser mais feliz. E em cima dessa linha de trabalho que eu venho desenvolvendo a minha técnica, é em cima dessa linha de trabalho que eu venho ajudando as pessoas que me procuram no consultório, no set analítico, iniciando sempre por um olhar psicanalítico para a vida atual dessa pessoa, mas levando essa pessoa ao longo do período do seu processo analítico a buscar experiências remotas através das técnicas regressivas para que ela consiga aí se entender, se compreender melhor. E é justamente nisso que eu venho chamando de psicanálise transpessoal, um termo que hoje em dia é bastante falado, já começa a ser bastante falado. Talvez eu tenha sido um dos precursores desse tema, achei até que eu tinha inventado esse tema, mas já vi outras pessoas depois dizendo que já falava-se disso antes. Enfim, não importa o autor da ideia. O que importa realmente é que ela traz um grande benefício e que ela pode ser muito útil a todos nós. Então, minhas saudações a todos. A intenção era trazer esse esclarecimento a vocês e tudo de bom a todos vocês.